Renata, você quer abrir e fazer a introdução? Eu ia perguntar para você se queria fazer essa introdução. O que você acha? Ó, se vocês tiverem com dificuldade de introduzir, eu introduzo, porque de introdução eu entendo. Maravilha! Olha que é isso! Pessoal, hoje nós estamos aqui no lançamento desse podcast, do Girls Talk Podcast, que é um prazer. Hoje estamos recebendo a Carla Jeane e não vou falar muito, ela vai contar a história aí para vocês. Estou aqui com a minha super parceira, minha sócia no evento, a Renata também, e que vai falar um pouquinho para vocês, se apresentar, mas eu tô radiante hoje, realização de um sonho. Sim. E uma honra, sabe o que mais? Porque eu sei que a Carla é meio ali de onde eu vim. Mas vamos descobrir. Então já tem essa troca, essa sinergia aí. Já tem essa vibe aí. Essa conexão, né? Já temos essa conexão. Então aproveita e conta pra gente um pouquinho, Carla, de onde você veio, né? Como que surgiu essa veia empreendedora? Como que foi a sua história? Ótimo. Então, eu falo que eu empreendo desde os 8, 9 anos de idade. E quando eu falei isso, as pessoas olham para mim e falam, isso é verdade? Isso é verdade. Eu comecei empreendendo, vendendo Avon na escola. Eu tinha uma revista do Avon que eu adquiri com a vizinha. E 8 anos? Aí eu pegava essa revista, passava para minha tia, que estudava já ali o 2º grau à noite, e ela levava para vender, fazia as vendas, trazia, eu passava para a vizinha, depois pegava os produtos, e aí entregava e fazia essa comercialização. Então, assim, eu acho que eu nasci para vender. Nasci para empreender e dali nunca mais parei. Depois comecei trabalhando com calcinhas, meu pai trazia de Belo Horizonte e eu alcançava uma rede de pessoas para vender calcinhas. Não eram calcinhas simples, não, eram calcinhas fio dental. Acho que esse mundo já estava predestinado para mim. E aí, depois eu comecei a trabalhar como manicure. Fui manicure por alguns anos. Também fui manicure. Você foi manicure? Desde os 12. Ó, tá vendo? Começou cedo também, né? Minha mãe foi lá, comprou os esmaltezinhos da Dot, que eram os mais baratos que tinha na época. E a gente ainda tinha uma coisa que, assim, a gente era evangélico, daquela igreja que não pode fazer unha e tal. Só que minha mãe já começou quebrando um tabu ali, né? Então eu fazia aquelas unhas mais clarinhas e tal. Mas também comecei igual você. Olha que bacana, bem que você falou, que a gente é mais ou menos do mesmo lugar, né? E depois eu comecei, aí depois eu tive, nessa minha carreira de manicure, eu tive que interromper porque eu fiquei grávida aos 15 anos, eu tenho um garoto hoje de 28 anos, né? Hoje eu tô falando que ele é meu irmão, pra não ficar muito estranho. Você engravidou adolescente, né, eu fui, de uma gravidez e assim, teoricamente, era pra ter interrompido grande parte dos seus sonhos, né? Pelo menos é o que se espera, né? Se espera, né? E você rompeu com esse desenho aí, né? Eu sempre tive uma coisa muito bem formatada na minha cabeça, na minha mente. Eu nunca fui a melhor aluna, não fui em nenhum lugar. Eu fui a melhor aluna, nem na faculdade, nem nas minhas na pós-graduação, né, nas minhas capacitações, nem lá atrás. Mas eu sempre tive na minha mente que eu nunca poderia parar de estudar. E eu acho que isso foi o que me deu gancho para eu não entregar os pontos ali na adolescência ao maternar, né? E aí eu tive meu primeiro filho aos 15, continuei estudando, continuei trabalhando. Aí depois eu comecei a trabalhar, continuei com a manicure, depois comecei a trabalhar em uma creche, em um posto de saúde no município. Eu sou de Bonfinópolis, agora eu vou contar de onde eu vim, né? Norte de Minas. Passei por Bonfinópolis recentemente. Já conhece? Passei dentro de Bonfinópolis para palestrar na Chapada Gaúcha. Isso mesmo, é caminho, né? Na verdade, Bonfinópolis é noroeste de Minas. É noroeste. E Brasilândia também é noroeste. Mas eu falo que é norte de Minas. Mas já é no caminho. Não, e é muito misturado ali, muito, né? Eu acho que já tem Santa Fé bem perto, que já é norte, e assim, o sotaque é muito parecido, né? E o norte e o noroeste estão colados, né? Não, esse negócio de sotaque, eu também eu nasci em João Pinheiro, porque em Brasilândia não tinha hospital, né? Mas eu sou daquela região. Minha família veio do norte de Minas, Montes Claros, Patis, Mirabela ali, foi subindo, né? Porque tem essa questão de ser uma região mais pobre, todo mundo vinha buscar recursos. Né? Cidades maiores. Você também veio nessa onda de buscar recursos? Sim, eu vim para Patos para estudar, para continuar esse projeto de nunca parar de estudar, né?
E aí eu depois trabalhei em Bom Final, depois quando eu me formei, eu prestei vestibular aqui, passei aqui em Patos e vim e nunca mais fui embora. O primeiro ano Você estudou na Unipam? Eu estudei na Unipam. O primeiro ano eu fui embora todos os finais de semana falando com meu pai, eu não volto para Patos. E ele me fazia voltar, eu falava, não, você vai ter que voltar. Aí depois do primeiro ano eu me apaixonei pela cidade, já estou aqui há 23, 24 anos. 24 anos, eu acho. Eu também me apaixonei pela cidade, vai fazer 9 anos. 9 anos. Que eu estou em Patos também. A Nossa, cidade é gostosa. Me apaixonei por um rapaz de Patos. Aí eu tive que apaixonar por Patos, né? Não tinha Mas opção. todas motivadas pela mesma coisa, pela paixão, pela tá paixão. vendo? Paixão move, né? Paixão Somos move. todas De paixão, paixão. também. E de paixão eu entendo, viu? E aí acabei vindo pra cá, morei a princípio com muitas pessoas, morei em repúblicas, com muita gente, chegamos a morar 8 pessoas, depois eu falo que nós fomos subindo de vida, né? Nós fomos melhorando. Aí Isso. aqui eu trabalhei em creches, trabalhei a princípio em creche, depois trabalhei em algumas gráficas, depois trabalhei no Boticário, aí eu fui só subindo, depois eu abri meu primeiro negócio. Você tinha quantos anos quando você abriu o seu primeiro negócio? Essa semana eu estava fazendo as contas, que eu estava meio na dúvida, né? Eu tenho 21 anos de loja física, né? Que eu comecei a empreender antes disso, eu já trabalhava na faculdade vendendo os produtos, e eu tô com 44, então eu tenho 23 anos de loja. 23 anos de loja. Não, eu abri aos 23. E né? foi Então, seu tem primeiro 28. CNPJ? Meu primeiro CNPJ foi ali. Mas antes eu já trabalhava na faculdade. Aí quando eu vim fazer faculdade, era assim, gente, era vender literalmente o almoço para comprar janta. Então, assim, eu sempre gosto de contar essa história, porque todo mundo acha que eu já nasci aqui, né? Que já me veio aqui e falou, nossa, a Carla deu muita sorte. Mas foi uma coisa, assim, muito difícil. E quando eu tava vivendo, eu achava que eu nunca ia passar. Assim como o puerpério agora, eu achei que nunca ia passar. Mas Gente, passa, o puerpério é gigante, né? Acaba, né? Passa. Mas na época da faculdade era muito difícil. Então, assim, eu trabalhava o dia todo numa gráfica. Meu horário de almoço não dava tempo de vir em casa almoçar. Então, eu passava o dia com 2, 3 pão de queijo. Foi a minha época mais magra. Eu era modelo na época. É demais a história dela, que encaixa com a minha. Mas vamos lá. E aí, eu trabalhava o dia todo. E aí, pra me manter, meu pai, o que meu pai conseguia pagar na época? Porque meu pai, ele trabalhava como motorista na época, né? Da prefeitura, do prefeito da minha cidade. Então, ele conseguia pagar a minha faculdade, a minha moradia, minha alimentação era por minha conta. E eu já tinha um filho nessa época que já estava ali com seus 4, 5 anos de idade, né? Então, assim, era ele mais as minhas despesas. Apesar que eu tinha uma rede de apoio pela parte paterna dele muito grande. Então, ele por um tempo, ele morou com a minha ex-sogra, né? Com meu ex-sogro. Ele ficou lá por muitos anos com eles. E isso me ajudou bastante, porque eu tinha a segurança de deixá-lo para eu continuar, né? Depois que eu morei para cá, ele ficou. Ele veio e depois voltou porque não foi possível mantê-lo. E aí eu trabalhava na faculdade vendendo coxinha, eu levava na hora do recreio, eu trabalhava vendendo tudo, bombons. Depois eu comecei com os produtos sensuais. E ali foi a minha virada de chave, quando eu iniciei com os produtos sensuais. A gente sempre tem uma virada de chave. Sempre tem. Eu falo assim, que a gente tem que ir batendo até não desistir, né? Até uma hora você consegue abrir aquela porta. Isso é empreender, né? Sabe, eu fiquei arrepiada, sabe por quê? Uma coisa que eu sempre falo é que todos nós temos a nossa porta no mundo. Uhum. Né? Então, o que nós temos que encontrar? Aí vem o propósito. O propósito é exatamente quando você encontra a sua porta no mundo. Verdade. Né? E isso é tão lindo, né? É. E que bom que você encontrou e hoje encanta tantas pessoas. Eu falo que eu me encontrei. Eu acho que dessa porta que eu abri muitas outras portas. E não só para mim, para muitas outras pessoas também que vieram depois, empreendendo no mesmo segmento, né? Se motivando pelo que aprendeu comigo, pela minha história. Apesar que eu conto pouco a minha história. Porque minha história é longa, ela toma tempo e é algo que o empreendedor não tem há muito tempo, né? Mas nós aprendemos muito com as histórias das outras pessoas. Né? Quando a gente pensa em desistir, Sim. você ouve uma história e fala, cara... Nossa, eu também posso. Eu também posso. É uma sensação. E o Girls Talk, o propósito dele, você tá chegando agora para você entender o que é o Girls Talk, o que é esse movimento, é justamente sobre isso. Mulheres que contam suas histórias, mas que também traz um conteúdo, que consegue treinar as outras, sabe? Mas é mulheres que são reais, que vivem. Por isso que você tá aqui com a gente, porque você, por exemplo, para vendas, eu tenho certeza que se você palestrasse no nosso evento, trouxesse um conteúdo de vendas com expertise que você já tem de, né,
de ralar e de fazer acontecer, de bater, vai ser com sucesso. certeza esse é um sucesso. Isso é um convite? Ué, Eu pego as coisas no ar, viu? estamos aqui Mas, entrelaçando ideias, né? Criando relacionamentos, né? Deixar no ar, assim. Né? Deixar no ar aí pro pessoal, assim. Mas, para você entender, assim, que é isso. Então, o Girls Talk, ele é forte justamente porque tem mulheres fortes que sobreviveram igual você, que conta a sua história e as outras se conectam com isso. Então, fica à vontade por contar a sua história. Hoje é o dia. Ai, que bom. Então, falando da minha história de empreendedorismo, tem que falar da minha história de vida pessoal também. Sim. Porque uma coisa não se desenrosca da Não, outra, não. né? É tudo meio entrelaçado. Nós somos uma coisa única, né? Nesse meio tempo, então, quando eu engravidei, eu tive um casamento tumultuado, né? É o pai do meu filho, mas uma coisa dá pra gente separar da outra, é um bom pai, mas não foi um bom marido. Uhum. E aí eu tive ali meu primeiro divórcio e vivi um relacionamento extremamente abusivo ali. E é importante falar sobre isso também, porque muita gente não tem coragem de falar o que viveu, né? Sim. Ai, eu passei por violência doméstica, não quero que as pessoas saibam. Não, as pessoas precisam saber que você passou, mas você não vive mais naquele lugar. Né? Aquele lugar já te pertenceu, mas hoje não te pertence mais. Então, eu consegui sair, eu falo que eu sou vitoriosa, porque eu consegui sair desse contexto. Não foi só da gravidez na adolescência, não foi só da escassez de dinheiro, mas foi de um relacionamento importante falar nisso, a questão do abuso. Você considera que foi um abuso físico, um abuso emocional, um abuso financeiro? Nesse relacionamento foi um abuso, foi violência doméstica, Uhum. né? Um relacionamento abusivo emocionalmente com violência doméstica, Entendi. né? E aí, quando a gente olha a nossa história e fala, cara, eu dei conta de sair disso e eu tô onde eu tô, sou muito corajosa. E vitoriosa. E vitoriosa. E a gente tem que falar que, assim, ó, por mais que hoje a gente sabe que esse podcast vai alcançar mulheres que estão vivendo esse cenário hoje. Sim. E não consegue ver luz no fim do túnel, porque estão, às vezes, ainda se sujeitando a relacionamentos assim devido à condição financeira, por não se julgarem capazes. Eu não tinha nada desse relacionamento que me prendesse, nem financeiro, falar, não, tô aqui pelo ganho secundário, tenho uma vida boa. Não tinha. E aí ainda tinha algo agravando, né, que agravava mais essa situação, que era a violência. E eu consegui sair e estar aqui hoje para contar para vocês que é possível. Então, assim, eu nunca gosto de falar da minha história de empreendedorismo sem contar a minha história de vida pessoal. Porque eu tenho certeza que muitas mulheres querem empreender e o que está prendendo esse empreendedorismo, está atrapalhando essa mulher ir longe, é esse emocional que está agarrado aqui. Às vezes você precisa largar isso daqui para conseguir chegar mais longe. E não é só sobre dinheiro, é sobre você conseguir se libertar. Né? Ó, desamarrei aqui, abriu meu caminho, agora eu consigo chegar onde eu quiser, onde eu puder chegar, né? Na medida da minha situação hoje, onde eu consigo alcançar, mas eu consigo fazer isso daqui, ficar lá atrás e chegar lá na frente. Então eu acredito muito nisso. Lindo. Né? É isso mesmo. E aí depois que eu virei essa chave, que eu abri essa porta, abri minha primeira loja. Pode continuar contando? Claro! Eu sou contadora de história, porque eu não tenho tempo, mas eu tenho argumento pra contar. Pode contar. E aí eu vendendo os produtos dentro da faculdade, me desenvolvendo super bem, até para os professores eu estava ali dando aula, eu comecei a entender que eu gostava de fazer aquilo e que eu queria ensinar e não era português, que eu me formei em letras. Formada em letras? Formada que em legal! Letras. Mas mesmo assim eu ministrei aulas por um tempo, por necessidade. Então chegou um momento que eu falei assim, olha, ou eu me formando aqui, eu volto para Bonfinópolis, me torno uma professora municipal e estadual. Foi uma encruzilhada. Ou eu abro um negócio e continuo aqui em paz. Só que ganhando um salário para mim não dá mais. Não porque eu queria, era uma questão de necessidade. O salário você não consegue manter a sua vida, né? Aluguel, alimentação, tudo. Aí, nesse tempo, nesse momento de decisão, eu recebi uma herança que na época era R$3.000. Era R$3.000 que hoje ia ser não mais do que R$10.000, se a gente fosse avaliar, porque o dinheiro não mudou tanto de lá para cá, né? E aí, na época, eu falei, eu namorava, e eu falei com meu namorado da época, eu tenho esse dinheiro, vamos abrir uma loja de sex shop? Aí ele foi e falou assim, mas será que vai dar certo? Será que não vai ter mercado para 2, 3 meses, né? E depois isso apaga, as pessoas não vão querer. Eu falei, não, eu vou fazer esse negócio dar certo, vai dar certo. E ele tinha um dinheiro, a gente juntou os dois e nós abrimos a primeira loja. Isso foi em 2003. Então, 21 anos. 2003. Para 2024, 21 anos. 21 anos. 21 anos.
E aí, estou aqui hoje com muita bagagem para contar. Querem perguntar alguma coisa ou continua? Sim, teve uma seguidora do evento Girls Talk que perguntou como ela te acompanha, super sua fã. Inclusive, meu marido é seu fã. Não sei porquê. Os homens gostam muito do que eu ensino na rede social. Não sei qual, né? Eu não sei como eles gostam de mim, porque eu bato muito forte com eles. Bate não bate? Você é brava com Eu eles, falo, vocês precisam ser um adulto funcional, vocês precisam fazer isso dar certo. Mas né? ele é seu fã. E ela perguntou sobre como que você fez para sair do interior de Minas Gerais, com toda a sua história, com tudo isso que te limitava, para lançar uma marca, né, de produto, e hoje é a maior marca do Brasil, se eu não estiver enganada, né, nessa área de produtos íntimos e tudo mais. Conta pra gente como que foi essa jornada para você ser a Carla Jeane, que palestra, que tem uma marca, que tem cosméticos. Ai, que bom. Eu quero contar sobre como eu comecei a palestrar. Eu não comecei assim, eu vou ser uma palestrante, eu tenho conteúdo, não. Eu fui porque eu tinha dívidas para pagar. É muito interessante, eu tinha dívida com uma pessoa em especial. Mas você sabe que a maioria das mulheres no Brasil ainda iniciam seus empreendimentos por necessidade. Por necessidade, não é porque querem, né, Não. fazer, eu vou fazer isso, você aquilo. Eu preciso fazer isso. Pouquíssimos dar certo, né? empreendimentos são planejados. São planejados. É verdade. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não escuto não como resposta. Eu não sou uma pessoa chata, mas eu acho que eu sou uma pessoa que insisto naquilo que eu quero. Então, eu sempre gostei muito de cosméticos íntimos, eu sempre falei sobre cosméticos íntimos. Eu queria uma marca, uma linha que conversasse com aquilo que eu ensinava. Então, assim, eu tô pulando uma história, mas depois eu volto. Então, quando eu comecei a palestrar, eu queria produtos que dessem e que conversassem com as dicas que eu dava nas minhas palestras. E eu falava muito sobre chiclete, sobre coisas com sabor de babalu, eu tinha uma dica que eu dava que era sobre babalu e tal. E aí o pessoal... Eu senti a necessidade, aí eu procurei a Inti, que já era uma empresa que eu trabalhava. É uma mega empresa. É uma mega empresa, é a maior empresa do Brasil em se tratando de cosméticos íntimos. E eu falei, olha, eu preciso de uma linha, eu sou palestrante, as pessoas querem o produto que eu ensino ali com o Babalu e a gente não tem, vamos lançar uns produtos juntos. E aí era um projeto que a gente foi assim, vamos ver isso. Chegou uma hora que eu falei, nós precisamos lançar. E eu acho, se eu não estiver enganada, a gente lançou na pandemia. O meu primeiro produto, acho que foi na pandemia, um pouquinho antes, ali, 2000. Depois eu vou até olhar a data que eu lancei a linha. Então, assim, eu não me envergo com o não. Eu sou insistente. Se tiver um não aqui, eu vou dar uma volta por aqui, vou tentar insistir para conseguir o que eu quero. Então, foi uma ideia sua, iniciativa sua? Para lançar com a Inti, Era essa a minha curiosidade, Flaviane. Eu queria saber se eles tinham te procurado para lançar a marca, se você tinha levado o projeto até eles. Eu trabalho com a Inti já há alguns anos com produtos sensuais na loja, depois eu me tornei uma distribuidora dos cosméticos da Inti, então eu represento uma parte de Minas, Bahia e Sergipe. Uma parte da Bahia, metade da Bahia eu atendo. Já tinha uma história com a empresa. Eu já tinha uma história com a empresa. E aí, palestrando para essa empresa, fazendo treinamentos para essa empresa, eu viajei o Brasil inteiro em 2017 e 2018 fazendo as convenções da Inti. Então eu conheci de norte a sul, de leste a oeste. A gente foi em muitas cidades. E o que eu achei interessante foi que você falou que você tinha uma dívida. Aí vou voltar lá atrás, depois eu volto aqui na Inti onde eu tava. Eu tinha uma dívida com uma amiga. Então assim, eu abri minha loja. Vou voltar aqui, que daqui eu vou para ali, pode ser? Pode. Eu abri minha loja em 2003. E aí, nesse meio tempo, eu tinha a loja, tinha meu sócio, eu dava aula na parte da manhã, eu era professora de português, né? Antes de me formar, eu já comecei a lecionar, eu tinha já 2 cargos na época. E aí eu dava aula e ia para a loja. Então eu ficava me dividindo entre dar aula e ir para a loja, porque a loja ainda não me sustentava, ela não me bancava, não bancava a minha vida. Então a gente foi erguendo a loja, foi fazendo essa loja dar resultado. E o que foi o nosso grande diferencial? No primeiro ano que eu abri a loja, eu falei, eu preciso de gente. Para vender produto na loja você tem que ter gente. O que eu fiz? Eu fiz 6 eventos sensuais no mesmo ano. Nos 12 primeiros meses. Então, assim, a cada 2 meses eu trouxe uma palestrante de fora para palestrar em Patos. Isso, há 21 anos atrás, era algo muito inovador. Praticamente não existiam eventos para mulheres, onde você colocava 200, 300 mulheres dentro de um espaço de
um salão de eventos e promovi uma palestra falando sobre sexualidade, sobre intimidade, sobre dicas eróticas, sobre como ter uma vida a dois melhor, mais feliz, mais saudável. Isso era, assim, uma grande quebra de tabus na época, né? Eu acho que ali a gente acertou muito. Por quê? Porque a loja se tornou muito conhecida. Se tornou referência. Né? Então, assim, todo mundo conhece Sex Shop em Patos, conhece hoje, liga o meu nome. Por quê? Porque esses eventos trouxeram muito network, trouxe muitos clientes para a loja. E a loja deslanchou. No meu 3º ano de loja, eu já não conseguia mais conciliar ser professora e ter a Sex Shop. A Sex Shop eu tinha primeiro ainda na época. Foi aí que eu tomei a decisão de trabalhar com o que eu ganhava mais. Eu não sou motivada só por sonhos, eu sou motivada por dinheiro. Eu falo isso para todo mundo, eu não tenho vergonha de falar que o que banca a minha vida, os meus sonhos, é dinheiro, é meu financeiro, é o meu caixa. Eu tenho que ter dinheiro para eu viver a vida que eu sonhei. Né? Então, assim, todo mundo fica só buscando o emprego dos sonhos, mas o que vai pagar seus sonhos? É o seu dinheiro, né? Então, você tem que pensar se o que você gosta de fazer te traz dinheiro. O maravilhoso é quando a gente você consegue conciliar as duas coisas. Aquilo que você ama e transformar aquela atividade em algo lucrativo. Em algo lucrativo. E eu acho que foi aí que eu acertei, que eu sempre gostei de falar de sexualidade. Eu sempre fui a pessoa que lia a parte da revista Nova, a parte sobre sexo. Tinha uma parte lacrada. Não sei se vocês lembram disso? Lembro. Eu não. Não, você é muito nova. Eu lembro. Então, eu sempre fui uma interessada sobre o assunto. E aí, quando eu tive a oportunidade de vender produtos sensuais na faculdade, eu sabia que aquilo seria algo que ia me trazer dinheiro, porque eu fazia porque eu gostava também. Mas também eu era motivada por ganhar dinheiro. Eu queria o quê? Eu queria ter uma casa. Então, eu no meu 3º, no meu 4º ano de loja, eu consegui comprar meu primeiro apartamento. Mas isso que você falou é muito interessante, porque assim, a gente vê muitas mulheres que começam a empreender, às vezes até tem a ajuda do marido, do pai, de alguma coisa assim, mas empreende muito com a paixão e não com foco no dinheiro. Falta gestão. Eu falo de resultado, nem de dinheiro, porque assim, é o todo, né? E você falou também de ter mais pessoas. Eu tenho uma frase que é: quem não delega não cresce. Então você só conseguiu crescer porque você teve mais pessoas ali para trabalhar com você também, né? Sim. Porque como que você vai conseguir? Lógico que todo mundo quer ir lá e quer ver a Carla Jeane lá. Sim. Porque já aproveita e pede uma diquinha. Pega uma dica especial, aquela melhor que eu escondo. Só que isso suga a sua energia no nível que te tira do estratégico. Você fica lá no operacional. E aí você não cresce, você não expande, não vai para outras áreas, que eu sei que agora você foi também para outra área, mas né, deixar você terminar. Mas é cena do próximo capítulo, né? Então, assim, eu acho que eu fui muito sortuda, posso dizer isso, que eu consegui achar uma área que eu gostasse e que me desse dinheiro. Né? E aí, baseado nisso, que era o que eu necessitava quando eu consegui comprar meu apartamento, um ano antes eu consegui trazer meu filho de volta para morar comigo, e aí eram nós dois, aí a vida ficou mais gostosa ainda com ele, né? Dali eu abri minha 2ª loja. Depois que eu comprei meu apartamento, eu abri a 2ª loja. Nesse meio tempo, eu tive um episódio que eu acho que todo mundo de fato sabe desse episódio, mas eu não falava sobre ele até pouco tempo. Mas agora eu decidi o seguinte, que a minha história não pode ser contada por retalhada, ela precisa ser contada completo, né? Então, assim, eu tive a perda de uma funcionária na minha loja, acho que você não vai lembrar, talvez você não é daqui, você também não é daqui, né? Eles assassinaram a minha vendedora na loja, quando eu tinha a loja lá no shopping. A minha primeira sex shop foi dentro de um shopping. O que eu já trouxe como conceito há 21 anos atrás, que eu não queria que as pessoas olhassem para o mercado íntimo e de bem-estar como algo que fosse proibido, errado, ou tivesse que ser escondido. Que as pessoas tivessem vergonha de entrar na loja. Eu queria que as pessoas se orgulhassem de buscar uma vida melhor para o seu relacionamento, né, para sua intimidade. Então, assim, eu nunca quis ter lojas escondidas. Tanto é que hoje a minha loja está na General Osório, né, no centro da cidade. Então, eu tive esse episódio que me marcou muito. Foi um episódio que me fez pensar. Foi o único momento que eu pensei em desistir. Falei, cara, isso daqui não é pra mim mais. Acho que eu não consigo mais entrar dentro dessa loja. Assassinou ela dentro da loja. A gente teve essa pena. Era uma pessoa sensacional. Era uma funcionária que eu tinha muito amor por ela. Parece que eu até sabia que eu ia ter pouco tempo de convivência com ela, né? E a gente se dava muito bem. E aí o caso foi solucionado. Assim, eu não concordo com o desfecho, mas a justiça deu uma resposta, a pessoa pagou por aquilo e a história ficou ali. Mas eu me sinto
na obrigação de falar para as pessoas do que aconteceu, porque isso aconteceu, ela tá ali na minha história, não pode ser negada. É verdade. E também, se eu não falar, é como se eu não tivesse dado importância. E me marcou muito. Foi o único momento em que eu pensei em desistir. E na época eu tinha 2006, então eu tinha 3 anos de loja. E aí minha loja, por essa questão, ela ficou muito mais conhecida, porque foi um caso de comoção, assim, bem grande. Depois disso eu mudei minha loja do shopping, que o shopping foi vendido, e eu reiniciei meu trabalho do lado do Bretas, onde eu fiquei até o ano de 2000, e nós estamos em que ano, gente? 2024. 2024. 2022, 2023, eu mudei o ano passado. E ali foi muito próspero para mim, lá do lado do shopping, né? Um shopping novo na cidade. E aí a loja chamava atenção. Chamava atenção, né? E teve um trabalho que nós desenvolvemos, isso foi eu e meu sócio, foi as decorações de noites românticas. Então a gente decorou muito quarto, a gente proporcionava muito esse ambiente de intimidade para os casais. Então a gente ia até um motel da cidade à escolha, e a gente montava esse clima romântico. Então tudo isso me trouxe muito clientes, tudo isso me trouxe muito know-how na cidade. E daí eu comecei a fazer chás de lingeries. Aí o que acontece? Parece que quando você está aberta a trabalhar e ganhar seu dinheiro, as portas vão se abrindo. E você não pode ter preguiça. Você vai abrindo essas portas de uma porta isso vai abrindo você na já outra. demonstrou que você não tem, né? Preguiça e nem assim, você não é de forma alguma uma pessoa acomodada, né? Não sou. Tá sempre ali abrindo, porque eu tô penso sempre de que olho. Sorte, você falou essa palavra, por isso eu quero falar. Sorte para mim é oportunidade mais preparação. Muito preparação, né? verdade. Surge a oportunidade, você tá preparado, você abraça. Mas sabe o que me admira nisso? Porque eu trabalho com gestão de pessoas, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, além desse propósito, que realmente é um propósito. E realmente é um propósito muito bacana. Porque eu tenho certeza que não só desse bate-papo, dessa entrevista, mas de muitas outras, vocês vão mudar muitas mentes, né? Amém. Eu acho que quando a gente só fala, tem a oportunidade de falar e ensinar aquilo que a gente aprendeu, a gente muda a vida de muitas pessoas, né? E é uma grande responsabilidade disso. Por isso que tem que ser de verdade. Sim. Tem que falar de verdade, como viveu, como justamente. foi, né? Pode falar, desculpa. Mas assim, o que eu tava falando da parte de gestão, né? Porque é minha área, é minha paixão. E eu vejo que você tem algo que é super diferente dos outros empresários, da grande massa. Você tem um olhar muito no estratégico. O tempo todo a sua história você vai contando, você vai desenhando, mesmo que talvez isso é empírico, você não tem a consciência de que você é super estratégica, né? Mas você tá aqui dentro do que está acontecendo, mas com o olho lá fora. O que eu posso fazer? O que eu posso inovar? Sim. E aí combina mais uma vez comigo, porque eu sou muito inovadora. Eu estou sempre tendo um evento, um jeito diferente de fazer algo para o cliente. Quando eu decidi fazer o evento Girls Talk, todo mundo ficou assim, mas o que isso tem a ver com gestão de pessoas, com RH, com contratar gente, né? Mas era justamente porque era fora do contexto. As pessoas entendeu a necessidade. Que a oportunidade, você tem que enxergar a necessidade do seu próximo. Não, e a conexão que você cria com outras pessoas, tá vendo? É muito interessante. Por exemplo, eu sou uma pessoa que talvez não te conhecia, eu não te conhecia nesse ponto, nesse nível de profissional que você é. E aí, agora, amanhã, eu vou falar, eu preciso de alguém, ou preciso de alguém nessa área, deixa eu procurar a fulana que eu conheci. Então, é criar conexões. Quando você não está acomodado, quando você não está fechado para o universo, você consegue transformar, né? Você consegue crescer e criar. Eu acho que a gente, quando consegue olhar fora do nosso negócio, onde mais a gente consegue ajudar outras pessoas, porque eu falo que o dinheiro que a gente ganha está intimamente ligado com a quantidade de pessoas que a gente ajuda, né? Isso. Essa frase ela é usada por várias pessoas e para mim é uma das frases que mais faz sentido. Faz sentido. Todas as vezes que você ajuda alguém, você ganha mais dinheiro. Sim. Né? E de várias maneiras a gente ajuda as outras pessoas. Então, assim, o que eu pensei quando eu comecei a fazer chá de lingerie? Que aí eu ouvi a necessidade. Alguém falou, cara, faz um chá de lingerie, você conhece tanto sobre produto, você fala tanto sobre sexualidade. E eu falava de uma sexualidade muito sem conhecimento científico. Eu vim estudar sobre isso depois. Mas eu falava dentro daquilo que eu conhecia, que era produtos, como eu podia criar. Na verdade, eu falava sobre como eu mais ou menos vivia. O que eu posso fazer para um relacionamento ser diferente? E aquilo eu consegui ensinar para as pessoas como também os relacionamentos delas poderiam ser diferentes.
E aí eu comecei a fazer chá de lingerie. E isso me trouxe muita cliente. Eu tenho uma amiga da área do RH que o sonho dela era ter um chá de lingerie seu. Que bacana. Aí eu vi que ela realizou o sonho dela. Ela casou mais tarde, já tinha filho e tudo. E ela postou, eu achei a coisa mais linda. Que legal. Porque como você era referência na cidade, então ficou aquilo. Quando eu casar e ela era mais nova, eu quero o chá da Carla, não serve outro. E quando ela casou, depois, muitos anos depois, você nem tava fazendo chá mais. Ela fez exclusivo pra ela, que era o sonho dela. Foi uma realização. Foi a realização. Eu abro algumas exceções. Hoje eu não faço mais chá de lingerie, mas eu abro algumas exceções. Mas você tem uma equipe que faz? Eu tenho a minha sócia em uma das minhas lojas da chá de lingerie, que ela faz chá de lingerie agora. Entendi. Eu direcionei, toda cliente que chega, eu direciono pra ela, porque chegou um momento que eu não conseguia mais atender tudo, né? E aí eu tive que ir selecionando. Assim como lá atrás eu larguei, né, as aulas que eu ministrava, eu tive que abrir mão agora do chá de lingerie. A gente também. vê o nosso sucesso quando a gente consegue ensinar as outras pessoas a fazer aquilo que a gente faz igual ou até melhor. Exatamente. Quando tiver alguém que você ensina ou fazendo aquilo que ser você uma pessoa faz, bem-sucedida. Eu falo, gente, olha só, consegui fazer melhor que eu, que bom. Fez o meu trabalho, né? E dos chás de lingerie eu fiz muito trabalho, muito evento. E aí, olha só como que eu comecei a palestrar. Agora que eu vou contar para vocês essa história. É muito perigoso esse podcast durar 4 dias. Eu acho que eu vou ficar cansada, o Vini também, mas vamos lá. Eu tinha uma dívida com a amiga. Chegou um momento que eu comprei ali meu apartamento, eu comprei meu carro, aí eu fiquei um pouco apertada. Meu sonho é ter um carro. Que eu acho que o que empodera a gente é a liberdade de ir e vir. Falando sobre essa questão, mais ou menos isso aí, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho que ser livre, o carro me dá liberdade, né? Então, pra mim, é algo fundamental. Na época, eu queria muito ter um carro. E aí, eu tava muito apertada, e na época, minha amiga me emprestou um valor X, e não era um valor muito alto. Vamos pensar que hoje era R$300. É mais ou menos assim que eu lembro que era a dívida com ela. E aí, eu queria pagá-la depois. Eu preciso te pagar. E ela... Nisso, eu abri com meu irmão, não eu abri pra mim, mas eu ajudei meu irmão a abrir uma sex shop em Araxá. Então, assim, eu achava que o mercado erótico ele era tão promissor que todo mundo deveria ter um mercado erótico na época, uma loja de sex shop. Eu comecei meu irmão a abrir uma loja de sex shop e essa minha amiga foi trabalhar lá. E depois ela comprou dele a loja, que ele não gostou de morar na cidade. E ela tem a loja dela, inclusive, até hoje. E aí ela falou, olha, cara, eu não quero receber dinheiro, eu quero que você venha a Araxá fazer uma palestra pra mim. Porque você é muito boa no que você faz. Eu falei, cara, eu não consigo palestrar, eu não sou palestrante, eu faço chás de lingerie. Ela, não, você é palestrante, você só não sabe. Você vai organizar essa palestra, você vai escrever essa palestra, você vai vir aqui palestrar para mim. E aí eu palestrei, eu fui pagar essa dívida, cheguei lá, tinha 150 mulheres no auditório. Primeira vez que eu palestrei para uma turma muito grande, foi um evento bem bacana. Eu falei, olha, eu sei fazer isso. Eu achava que eu não sabia. Dali eu fiz depois uma palestra para a Nideira. A Nideira é multinacional, não sei se vocês conhecem. Sim. Acho que hoje ela ainda está em Patos. Tá, não. Não, né? Depois eu fiz eventos grandes, assim, para empresas e depois eu realmente nichei para o mercado sensual. Então aí hoje eu faço treinamentos, né, de produtos sensuais, de atendimento e vendas, principalmente para íntima. Eu palestro também para mulheres, falando sobre autoestima, sensualidade. Então, assim, eu fiz eventos do norte a sul, de leste a oeste. E você foi premiada como a melhor palestrante da indústria do sexo de 2023. E 2022. Também? E 2021. 2021 estávamos em plena pandemia, então meu prêmio foi como melhor profissional. Mas era esse o título, né? Mas como a gente estava com tudo fechado, aí eu fui para 2022 e 2021, 2022 e 2023. Eu recebi o último prêmio agora em São Paulo e esse ano também eu fui premiada como melhor lançamento. São esses 2 produtos da minha linha. Gente. É o Babalube Vibra Ice Hot. Eu tenho uma linha de 4 produtos, né? Aí a gente pode voltar aqui falando sobre essa linha também. Então, assim, acho que minha história foi se desenrolando na medida que eu fui confiando que eu conseguiria fazer, né? E que eu nasci para aquilo. E eu acho que a gente tem que falar isso para as mulheres, que elas precisam confiar naquilo que elas acreditam. Se elas acreditam que elas podem, elas podem.
E podem né? mesmo. E podem mesmo, ela só precisa começar. A gente tem um potencial inesgotável, né, interno, e como Uma as força, crenças limitantes, né, Muito. impedem as mulheres de colocar o seu potencial para fora, né? E, Mas que bom. assim, a gente muitas vezes a gente deixa de fazer por medo. Eu quero contar para elas que eu morro de medo. Eu sou uma das pessoas mais medrosas que existe. Meu filho fala assim, foi para terapia e falou, a terapeuta perguntou qual que era uma das minhas maiores qualidades. Ele falou que eu não tinha medo. Eu falei, olha, eu acho que você me conhece pouco. Eu sou muito medrosa. Eu morro de medo de voar. Eu vou sempre para palestrar, então assim, eu vou com medo mesmo. Eu morro de medo de abrir uma loja, eu abro. Vai com medo eu vou mesmo. com medo mesmo. Eu gosto do pessoal que fala assim, bota uma fralda e vai. Boa! Tudo que eu faço morrendo de medo de não dar certo. Mas eu não acredito na pessoa. Você bota a fralda, né? Eu boto a fralda. A gente estava até comentando sobre isso, nós não estávamos em mais uma loja agora. E aí. Aqui? Não, em Araxá. Ah, em Araxá. Aí... Eu tenho um carinho por Araxá. Araxá é uma cidade fofa, eu também tenho. Uma cidade uma tão agradável fofa. lá. Eu fui sócia de uma indústria lá de produtos pet também em Araxá. Bacana. Eu tive que ir lá com frequência. Tive que ir com bastante frequência. Eu acho tão simpática também. É uma cidade bonita, arrumadinha, não é, Renata? Eu também gosto. E aí meu filho tá assim, só não tá com medo? Não, eu falei, eu tô morrendo de medo. Como eu fiquei com medo de abrir a primeira loja. Todo dia eu ia pra loja, quando eu abria a sex shop, a primeira sex shop que é fetiche, eu ia morrendo de medo de não dar conta de vender. Eu falava, meu Deus, se eu não vender hoje. E eu vendia porque eu sabia que eu tinha que vender. Então a pessoa entrava ali, eu não tava ali pra brincadeira, eu tava ali pra vender. Né? Então assim, você tem que entender o seguinte, você tem que estar pra jogo também, você tem que estar ali de verdade. Ó, eu vim aqui pra ganhar, eu não vim aqui pra perder hoje. Mas eu falo que o medo, ele é um agente do secreto do sucesso. Porque o mesmo medo que te faz não querer ir pra guerra, porque você tá com medo de ir morrer, é o mesmo que te faz ir, porque você pode não ir e morrer. E morrer também, olha verdade. Tanto que é louco. Então, se você sabe usar o medo ao seu favor, e você vai pra guerra, porque você fala assim, é melhor eu ir com todo medo de morrer, do que eu ficar aqui e morrer porque eu não fui e não ganhei a guerra. O medo, ele só não pode te paralisar. Quando o medo te paralisa, e realmente você tem que buscar ajuda. Você tem que buscar ajuda, né? Mas ele pode ser uma mola propulsora e tal. Sim. E assim, a gente tem que deixar muito claro para as mulheres que teve choro no meio disso, teve medo, teve muita dúvida, né? Muitas vezes eu pensei assim, meu Deus, será que amanhã vai dar certo? Muitas vezes todas nós empreendemos, vivemos as mesmas condições. Será que vai ter dinheiro para pagar esse boleto? Mas assim, sempre deu certo. Eu fui amparada por sócios bons, eu tive vários sócios, né? Hoje eu tenho menos, mas eu já tive outros. Eu acredito também em sociedade, quem tá aí com medo de abrir um negócio, eu não quero ter sócio. Sócio também é bom, os dois constroem juntos, os dois dividem os problemas, dividem os medos e dividem também o sucesso. Né? Aí, vocês são sócios no negócio. Eu sou a favor de sociedades também. Entendo quem não quer, e por um tempo também eu achei que não quisesse, agora eu já estou aberta novamente. Então, assim, a gente tem que acreditar e seguir, eu acho que é isso. Sim, e o sócio, ele tem que estar no mesmo propósito que você. E na mesma vibração. Se ele... Literalmente. Vou deixar claro que tem que estar na mesma vibração, na mesma energia. Porque acho que quando a gente não tem o mesmo propósito, a gente vai ter divergências, né? Sim. A história da Renata é completamente diferente da minha. Totalmente. Histórias de vida muito diferente. É discrepante, é os extremos, assim, né? Eu brinco que começa pela cor já. Né? Café com leite. Mas assim, se a gente tem o mesmo propósito, a gente acredita nas mesmas coisas, sabe? Assim, que vai além do profissional, do pessoal, do espiritual. Então isso... É uma questão de valores. Valores. Que quando os valores se alinham, o resto a gente encaixa. Isso. Não é? Eu acho que o valor tem que estar alinhado. O que é valor para você? Né? Eu ser uma pessoa ética, eu ser uma pessoa correta, isso é valor, né? Não atrasar, isso é valor, para mim. Se os dois não concordam com isso, as duas, então vamos. E é assim que dá certo na sociedade, né? Eu acho que alinhou o valor que os dois têm, alinhou os valores, dá certo. Sim. Né? A missão
E a visão também. É verdade. É o que a gente tem na empresa, Missão, missão, visão e visão. valores. É. Se não for os mesmos, E a gente acha que isso é uma bobagem, mas não é. Faz Não. todo sentido, não é? Todos. Acho que todo mundo que vai abrir um negócio tem que ter isso tem daí. que desenhar a missão. tem que dos desenhar valores. isso. E não é só aquele Ctrl-C, Ctrl-V no chat GPT, não. Não. Tem que sentar e internalizar isso. internalizar, também, gastar né? assim um mês, porque vai virar cultura Sim. também. Né? Hoje, quem Cultura trabalha com você comprou a sua história. É, As pessoas trabalham com você e não para você. sim, trabalhou né? com você. Muito Trabalham legal. com você. E é bom quando você analisa, tipo, hoje eu posso olhar para assim, 90% da minha equipe tem admiração pelo que eu faço. Elas olham e falam, cara, como é que você faz isso? Que bacana que você faz isso. E é bom quando a sua equipe te admira. E eu não tô falando assim, nossa, como eu sou foda, minha equipe me admira, não. É um trabalho, assim, de tentar me colocar sempre no lugar delas, né? Eu sempre tento me colocar no lugar da minha equipe, a maioria delas é mulher, eu tenho 2 homens na equipe, mas assim, eu tô falando por elas, né, porque o assunto é para elas, né, e elas olharem e enxergar que de onde eu vim, onde eu cheguei, que é possível para todas nós. Hoje, Carla, somando aí os seus empreendimentos, você tem em média quantos colaboradores? Eu acho que eu tô com 12 ou 13, eu tava fazendo essa conta, porque eu tenho vários negócios. Aí, das 2 sex shops que eu abri, depois eu tenho a Chá de Lingerie, que eu tenho uma sócia. Depois veio o meu atacado, que é a distribuição de produtos íntimos, que é onde eu atendo esses 3 estados, né? E depois veio a Usaflex, vieram as Usaflex, né? Usaflex, você tocou nesse ponto. É um ramo bem diferente, Bem né? diferente. Do que você atuava, mas lógico, você já tinha ali o know-how de vendas, de estruturação de empresa, de gestão. Mas como que surgiu essa ideia de abrir essa franquia? E tão diferente do que eu trabalho, né? Porque não conversa com nada daquilo que eu faço. Eu sempre fui uma pessoa que desde quando eu abri a primeira loja eu quis ter uma franquia. Eu sempre gostei, eu sempre admirei. Então a ideia da franquia. É franquia, de modelo de negócio pronto, sabe? Uhum. E assim, eu sempre eu já olhei várias franquias para abrir. E aí, um belo dia, eu estava em BH há 2 ou 3 anos atrás, fiz um evento grande. Eu faço lá quase todo ano, agora inclusive esse mês que vem eu vou fazer de novo, que é para uma grande distribuidora de produtos sensuais. E aí eu fui para palestrar 2 dias seguidos lá. Eu estava lá palestrando e aí meu filho, era Dia das Mães, meu filho foi comigo, que eu falei, olha, você vai ter comigo, eu não estava nem grávida do segundo ainda. E a gente, lá palestrando, ele foi para o shopping com meu marido e passear, foi comprar os presentes do Dia das Mães. Quando ele voltou, ele falou assim, mãe, eu vi a loja da Usaflex aqui no shopping, acho que foi até no Diamond. Uma loja tão bonitinha, os sapatos são tão bacanas, e a loja estava lotada. Por que a gente não abre uma Usaflex em Patos? Conforto, né? Vamos abrir. Aí eu tava vindo. A coragem, né? A coragem que anda junto com ela. Né? Falei, vamos abrir então uma Usaflex lá em Patos. Ele falou assim, mesmo? Eu falei, mesmo? Cheguei em Patos, já mandei mensagem para a Usaflex, já comecei o trâmite, foi uma coisa assim que demorou 12 meses para eu abrir, só por uma questão de ponto, eu não achava ponto. Então assim, eu procurei ponto. Você sabe, quando E eu o ponto cheguei que você em Patos também, eu custei achar muito um ponto. difícil, as pessoas não fecham as lojas aqui em Patos, ainda bem, né? Isso é muito bom, né? São prósperas, né? É. Aí eu comprei o ponto, eu comprei assim, literalmente não, mas eu comprei a luva. Aí eu cheguei e fiz uma proposta, porque eu sou essa pessoa. Quando eu fui abrir a loja lá do shopping, o ponto estava ocupado. Eu cheguei lá e falei, olha, quanto você quer para desocupar isso daqui e me dar esse ponto para eu trabalhar? Ela, quero tantos mil. Aí eu falei, então eu pago. Na época a gente falou assim, com a maior certeza do mundo eu pago. E aí ela saiu e eu abri. A sex shop lá, e lá foi muito próspero. Eu fiz um ótimo negócio, eu não errei em comprar o ponto. E aí aqui foi do mesmo jeito. Eu cheguei e falei, quanto você quer para sair daqui e me dar esse ponto? Porque eu já não aguento mais procurar. E aí a gente deu conta de negociar um valor que fosse justo para mim e para a pessoa que abre mão de um ponto bom. Né? E aí veio a Usaflex. Então assim, a Usaflex... Ficou num lugar ótimo e ficou linda a loja. Ficou linda, né? Eu sou cliente. Eu tenho sandália e bota. Eu sou uma apaixonada. Né? Eu palestrava horas, 3, 4 horas, usando um sapato confortável da Usaflex. Eu falei, cara, é um ótimo negócio. Eu só não tinha pensado por que eu não abri uma loja de Usaflex aqui. Aí o meu filho, que é visionário também, né? Aí ele veio com a visão.
e jogou só a isca e eu falei, vamos embora. No outro dia a gente já estava em negociação e aí foi um ano para abrir e estamos caminhando para a segunda loja que a gente inaugura dia 2 de maio desse ano. Que sucesso! Dausa Flex, lá em Aonde? Araxá. Você daqui a pouco tá ficando mais em Araxá do que em casa. Nós já estamos com ciúmes. Não, a gente tem ciúme assim total, porque ela fica rodando o Brasil inteiro, né? Mas de tudo isso, eu gosto de tudo. Eu gosto de varejo, eu gosto de atendimento, eu gosto de loja, mas eu gosto muito de palestrar, gente. Eu sou uma apaixonada por palestrar. Eu adoro ensinar. Nossa, como eu me encontrei também nessa área de palestras. É muito bacana, né? Conectar com outras mulheres, com outras pessoas. Eu amo. Né? E eu sempre amei um palco. Mesmo? Desde sempre. Muito bacana. Sempre amei um palco. Então, assim, na hora que eu tô no palco, parece que eu tô na minha casa. E as pessoas acham que a gente incrível. gosta de palestrar para aparecer. Não é. Não, a gente isso gosta... é um dom. É tão natural que se a gente encontra com 2 pessoas, a gente já tá palestrando pra pessoa sem Sim, perceber, né? exatamente. Aí a gente fala, fulano é palestrinha, eu sou palestrinha. Você é aquariana? Eu também sou palestrinha. Todo lugar que eu tô dando palestrinha pra alguém. Você é aquariana? Não, eu sou gêmeos. Porque E eu também. o povo, eu não entendo nada de signos, assim, né? No... Comunicadoras. Eu acho que é comunicadoras. Não, mas eu racho de rir porque o pessoal fala que quem é de aquário é palestrinha. Quem é de Que toda aquário? aquariana Gosta de é dar palestrinha. palestra. Aí um dia a pessoa chegou em mim, você é aquariana, né? Mas é porque o palestrinha é porque ele quer ensinar. Quer ele ensinar, quer... Eu amo dar aula pra todo mundo. Eu também. Aí eu volto lá nas minhas origens. Eu sou professora. Né? E eu ia fiz te falar letras. isso. Eu ia te falar do tanto que as coisas se encaixam e a gente não percebe. A gente tem pessoas que falam, vou parar com a faculdade porque não tem nada a ver. E às vezes é aquilo ali que vai ser seu pontapé. Porque a faculdade, ela não é o meio. Não, Entende? realmente. E a gente fica preso nisso, que a faculdade é o meio. Eu vou ganhar dinheiro com a a faculdade, não. A faculdade vai te abrir portas. Vai te conectar com pessoas, vai te ajudar a ter uma visão diferente do mundo. Vai abrir sua mente. Vai abrir a sua mente. E aí, pensa, se você não é professora, talvez você não seria um excelente palestrante. Exatamente. Talvez você não teria condições de construir uma palestra de uma forma boa, igual você constrói. Vindo de toda a vida inteira. Deu aula a vida inteira, minha primeira formação, eu sou profissional de educação física. Na primeira formação. Hoje eu tenho 27 anos de formado. Mas a vida inteira foi dar aula. Não, eu fiz magistério, eu tô dando aula lá desde, né, lá do 2º grau. E é isso, a gente quando consegue ensinar, a gente vai ensinar a vida inteira. Sim. Né? Seja palestrando, seja fazendo uma consultoria, seja de inúmeras uma formas, mentoria, no YouTube, né, no canal, lá no YouTube, você vai conseguir transmitir, de alguma maneira você está transmitindo. Aqui num podcast, que agora é a nova tendência, eu nunca tinha feito um podcast, sabia? Vocês estão tirando minha virgindade? Eu demorei a perder a virgindade. Engraçado, ninguém nunca confiou em mim para me chamar um podcast. E eu sou boa em papo. E é boa mesmo. Muito Se depender, a gente fica aqui horas. Mas assim, a Flaviana, especialmente, ela sabe fazer o nosso melhor brilhar. Ela tem essa habilidade, né? De enxergar o potencial das pessoas e fazer as pessoas brilharem. Bacana. Ela fica emocionada, mas ela sabe. Você sabe, né? Que você faz isso. Eu trabalho com isso, né? Então, ela já fez meu perfil de comportamento, como é que é? Perfil de comportamento? Perfil comportamental. Comunicadora executora. Comunicadora executora. como eu também. Comunicadora executora. Carla, estamos indo pro final, com muita pena, porque a gente queria ouvir muito mais. Eu tenho mais umas 30 histórias pra contar. Acho que ela vai ter que voltar. A gente pode... Pessoal, vocês estão aí assistindo o podcast, vocês querem que a Carla volta pra contar mais? Diga pra gente. Me peçam, né? O que vocês querem saber mais sobre Carla Gial? Talvez um dia eu possa vir contar só as histórias inusitadas que me acontecem no meu mercado sensual. Isso! Eu tenho um monte de história. Eu acompanho os stories e já fico assim, babado, né? Imagina por trás, né? Aí então, ainda tem essa outra versão, né? Que é a pessoa que tá ali na rede social ainda. Porque, olha só, a vida do empreendedor não é fácil, não. A gente tem que ser multifacetas, não tem? A gente, eu falo que eu sou eu equipe, né? Tem dia, eu mesmo gravo, eu mesmo edito, eu mesmo posto. Antes eu tinha ajuda, agora eu não tenho, né? Não tô tendo tempo de fazer uma coisa mais profissional. E a gente ainda tem uma rede social que, de certo modo, ela é extremamente necessária
necessário pra gente continuar empreendendo. Necessário. Todo mundo fala assim, nossa, mas você ainda arruma essa rede social pra te tomar tempo. Meu amor, a rede social não me toma tempo, não. Ela me traz clientes. Ela me traz conexão, ela me traz pessoas. Eu vivo de vendas. Você vive de vendas? Você vive de vendas? Sim. Todo mundo vive de vendas. As pessoas não têm noção. Todo mundo vive de vendas. Prestador de Você serviço vende uma vive de ideia, você vendas. vende um serviço, Você vende seu conhecimento. você vende um produto físico, Sim, todo né? mundo Você vive de vende a vendas. sua imagem, mas na realidade essa questão é que hoje o empreendedorismo não tem espaço mais para amadorismo. Não dá. E pra gente acomodada. Não tem mais Não tem. espaço. Foi-se o tempo, Carla, que as pessoas tinham dinheiro ali guardado e falaram assim, vou abrir uma loja, vou abrir isso, vou abrir aquilo, vou empreender. Se você hoje não tiver noção de inteligência emocional, se eu não tiver noção de gestão, se você não tiver noção de como lidar com pessoas, né? e se você não souber sobre marketing, Marketing. melhor nem começar. Melhor nem começar, exatamente, porque você depende muito do marketing, principalmente do digital, para você vender, né? Todos nós sabemos da importância disso, tanto é que estamos aqui, ó. Inclusive, você está aqui porque eu te conheço da rede social. Mesmo, da rede social? Da rede social. Bacana. Eu não tenho noção. Eu comecei a te seguir na rede social, depois teve a coincidência da Poli trabalhar com você. Inclusive, eu ganhei de presente o cheiro dela. O cheiro dela, gente. O meu acabou, eu tenho que repor, porque é maravilhoso. O cheiro dela é minha grande realização, porque eu sempre quis um desodorante íntimo, que não mudasse o nosso cheiro natural, mas que ao mesmo tempo deixasse a mulher com segurança. Como eu trabalho com mulheres, eu escuto as inseguranças das mulheres. As mulheres têm medo de não estarem cheirosas na hora H. Então eu falei, gente, se isso é um medo, eu tenho que trazer uma solução. É um medo, eu tenho que trazer uma solução. A visão. Visão. Pega a visão. Pega a visão. Não, vamos abrir o cheiro dela pra mostrar aqui. Não tem problema mostrar, não. Pode fazer. Que horário que nós vamos apresentar esse podcast? Qualquer horário. Tem menor assistindo esse podcast. Olha, que delícia que é. É um cheiro delicioso. Esse é um dos grandes orgulhos da minha linha. Cláudia vai gostar. E sabe o que é melhor? Porque uma vez eu usei um que não era dessa linha da Inti. E ele não foi legal, porque ele ocasionou outros problemas, sabe? Aí, ao invés e aí, quando eu ganhei, eu fiquei com aquele medo. Mas eu usar, né? Poli tá indicando, e aí foi perfeito. Aí a Poli pode ir tranquila. Eu tenho uma das minhas vendedoras que eu falo assim, gente, a fulana gosta muito de mim. Eu escuto ela atender lá na loja, falando assim, você não conhece o desodorante da Carla? Como, tipo assim, fosse um absurdo. Eu falo, essa minha vendedora me ama. Uma vendedora bem treinada. E nem na cabeça dela, toda Patos de Minas tem que conhecer desodorante. Não, mas eu não acredito, você não conhece. Não, ela pega no maior orgulho, mostra. Ela é minha fã, viu? Bonitinho demais do jeito que ela fala. Eu fico só admirando. E depois eu tenho isso daqui, ó, que eu queria muito, que era um lubrificante que tivesse cheiro. E esse produto aí, eu venho falar de mais um sucesso. Que eu não vim aqui pra falar de um sucessinho. Esse é o produto mais vendido em 2023 pela marca Inti. Então, assim, é meu grande sucesso. Por quê? Porque a Inti está aí há 17 anos. A minha linha está aí há 3 anos ou 4 em collab com eles. Já chegou bombando. Chegou bombando e foi o produto mais vendido da marca em 2023. E você também foi premiada por isso. Eu fui premiada por esses 2 lançamentos. O melhor lançamento. Você também foi premiada pelos produtos. Eu fui premiada por esse lançamento. E isso daqui foi eu tô trazendo um número de empresa, né, pra vocês. Então, assim, eu falo, cara, eu saí lá do Bonfim, que a gente fala Bonfinópolis, Bonfim carinhosamente, né? Eu consegui ser conhecida pelo mercado sensual inteiro, que eu posso falar que todo mundo que tem uma loja de sex shop, tem seus produtos. Se tá há mais de 2 anos no mercado, já conhece a minha pessoa, conhece minha linha. E eu tenho um produto, que foi o produto mais vendido em collab com a Inti em 2023. Eu não posso reclamar de quê? Não posso reclamar de nada. Maravilhosa. Aí eu tenho só que agradecer. Falar, olha, eu saí lá do interior com 18, 19 anos para vir morar em Patos, com 8 pessoas numa república, e consegui hoje fazer com que todo mundo que mexe com o mercado erótico conheça o produto que eu imaginei, idealizei. Lógico que eu tenho que agradecer a Alessandra, que é a dona da empresa, né, que acredita no meu potencial, não só como marca, mas como palestrante da marca. Eu palestro para eles desde 2016. Mas, assim, eu me sinto muito orgulhosa. Mas a gente tem que parar, tem dia que eu paro assim, falo, e nós, é verdade. E nós, eu como Fatureba, né,
Eu também sou patureba. Nós temos orgulho de você ser do nosso meio, da nossa cidade, né? Porque eu acho que a gente tem mesmo que se orgulhar das mulheres bem-sucedidas que estão lá com a gente. A gente precisa de sair da síndrome do impostor. Do impostor, E né? da condição de vítima, né? Porque o impostor, ele nem é vítima, ele até faz as coisas acontecer só porque ele não quer o mérito pra ele, porque assim, esse não quer ser negócio... reconhecido. Isso tem Eu muita não mereço, crença né? aí que é cultural. É cultural, né? Eu não posso falar que eu sou a que mais vendia, que sou a melhor. Você que é muito fiz. soberba, né? Mas não é, você é a melhor mesmo. você- E as pessoas vão comprar de você porque é o melhor e é o mais vendido. Exatamente. Elas não vão comprar de você porque assim, eu fiz um negocinho ali, E deu certinho. tá dando famosinha sucesso. aí, né? A gente não pode ter medo de falar das nossas vitórias, né? Eu acho que por quê? Porque quando você fala, você incentiva, você motiva, você inspira. Então, toda vez que você fala, você faz alguém sair daquele movimento de medo, né? De estar só assistindo, para também vir para os palcos. Eu falo que quando a gente inspira as pessoas, o que a gente faz? Quando a gente está palestrando, a gente tira as pessoas da plateia e traz para o palco. E é isso que a gente quer, que todas as mulheres estejam no palco, porque todas podem. Todas podem, na medida do possível, da sua condição, de onde ela está, né, de onde ela está inserida, mas todas podem sair de um lugar e chegar em outro. Lembrei de uma frase agora que eu gosto muito, que é assim: quando a gente se permite brilhar, a gente autoriza as outras pessoas a brilharem também. Sim, Né? exatamente. Então a gente brilha e a gente dá essa permissão para que os outros que estão ao nosso lado brilhem também. Também, Isso exatamente. é maravilhoso. Para mim, não tem nada que me deixe mais feliz de ver mulheres independentes, sabe? Alcançando lugares onde elas podem chegar. Quando eu vejo uma mulher se tornando, sei lá, uma deputada, uma presidente de uma grande empresa, né? Uma mulher que muda para um outro país e constrói uma outra vida, onde elas conseguem chegar. É tão bonito ver que elas podem chegar e que a gente foi tão incentivada a não chegar, né? Nos controlaram tanto, controlaram nossos corpos, né? Nossas crenças, quiseram controlar até um modo de a gente expressar o nosso amor e não conseguem. Mulheres são como água, vão alcançar todos os lugares. Então é isso que eu espero, que todas as mulheres alcancem onde puderem alcançar. E eu quero que esse podcast bombe, que vocês tenham muitas mulheres inspiradoras aqui. Patos é uma cidade riquíssima, muitas mulheres inspiradoras, muitas mulheres de sucesso. A gente tem tantas mulheres de sucesso aqui. E muitas mulheres que não são sucesso, às vezes, no empreendedorismo, mas são mulheres de sucesso como mães, né? Como esposas, como filhas. Tem histórias lindas para contar pra gente. A gente quer ouvir todo tipo de história. Justamente. Você falando que você é um sucesso como mãe, você foi mãe agora... Aos 44. Aos 44. do segundo tempo, literalmente. Estou com um bebê lindo de 7 meses e apaixonada pela maternidade. E agora é encaixar tudo dentro da minha maternidade. Não é a maternidade dentro de tudo isso, é tudo dentro da maternidade. Mas eu tenho certeza que você é capaz. Ah, sou. É porque o bebê agora tudo é tão forte, né? Ele é tão forte perto de tudo que eu falo assim, não, ele é prioridade, depois eu vou fazer todo o resto. E é só por um tempo e tudo passa rápido. E isso é legal, porque eu ainda não sou mãe, né? E eu fico muito nessa dualidade de eu vou ter que ser só mãe. E aí é uma crença, eu sei. Amiga, a maternidade, mas ela nos fortalece, ela não nos enfraquece. Ela nos fortalece. Tati, isso é tão lindo. Mas ela nos fortalece. Com certeza. Um dia desse eu olhei e falei, gente, eu tô abrindo uma loja com um bebê de 7 meses, mas eu sou muito doida mesmo. Aí depois eu pensei, não, eu sou muito forte, eu tô fazendo isso porque eu dou conta. Não, eu lembro quando eu resolvi fazer outra formação, que eu também fiz direito, eu saía da faculdade no intervalo para amamentar Matheus, no intervalo entre as 2 aulas da faculdade, voltava e vida que segue. A gente pode escolher ser vítima ou ser protagonista, né? Acho que nós escolhemos sermos protagonistas da nossa história. Justamente. Nós não ficamos ali. Você fala isso? Eu sou quem escolho me tornar. É isso mesmo. Eu não sou o que fizeram de mim, eu sou quem escolho me tornar. Não, se eu fosse o que fizeram de mim, eu seria uma mulher que estava reclamando até hoje que eu fui mãe na adolescência, que eu vivi um relacionamento com violência, que eu Isso só fez parte da minha história, mas não define quem eu sou. Né? Quem define quem eu sou eu. Carla, então fechando, né, essa tarde maravilhosa, com a sua história inspiradora, eu tenho certeza que, nossa, as pessoas vão
se vê em tudo tomara, isso, sabe? viu? Porque eu me vi em várias partes aqui, acho que a Renata também. Sim. Para fechar, deixa uma frase, uma reflexão breve para as mulheres que estão nos assistindo. Ai, que bom. A gente vê, eu gosto de me pegar de surpresa. Eu no improviso, eu sou péssima. Né? Eu acho que é isso, é que as mulheres não deixem que nada definam a vida delas, a não ser as próprias escolhas que elas mesmas tomaram. Então, assim, que nunca ninguém escolha por elas, nada. Ninguém pode decidir por nós, né? Que todas as nossas decisões sejam nossas e que a gente arque com toda essa responsabilidade. Porque vai vir glória, mas vai vir também muito trabalho, né? Mas vai ser bonito no final. É isso que eu acredito. Lindo! Muito obrigada, vocês duas, por isso. Adorei estar mais próximo de vocês. Estou à Também. disposição para palestrar a qualquer hora. Me chamem. Maravilha! Sim. Já vamos. Ó, Flavinha. Vamos introduzir isso. Vamos finalizar introduzindo isso, né? Muito bom! Pessoal, então, finalizamos o nosso podcast aqui hoje, o lançamento, com essa mulher maravilhosa, incrível, com essa trajetória. Renata, também Então, maravilhosa. E as pessoas que nos apoiam, né, Flaviane, agradecer. Nós estamos com lindos acessórios hoje, belíssimos acessórios. A Ellen que arrasa, né, e decidiu aqui nos deixar mais glamurosas para receber lindas. a Carla. A Fiorella também, que está aí nos patrocinando hoje, né, agradecer essas pessoas que fazem diferença e ajudam mulheres a levantarem outras mulheres. Isso, e esse é o nosso propósito, né, Renata? Isso Além aí. de dar voz, Girls Talk, que é garota que fala, né, dar voz às mulheres, é a gente criar essa conexão, essa rede, fortalecer e fazer que cada vez mais outras mulheres brilhem mais. Não é sobre nós, não é só a gente que precisa brilhar. Não. Todas vocês podem brilhar e a gente está aqui para isso, para colocar mais luz na sua candeia para você brilhar e colocar mais luz na candeia de outra mulher e a gente dominar o mundo de uma forma positiva. Amém. Exatamente. Podemos dizer que nós somos mulheres que motivam outras mulheres, né? Justamente. Isso aí. Pessoal, então, um beijo para vocês. Obrigada por tudo, por acompanhar e fiquem atentos que em breve tem mais com uma convidada super especial. Né, Renata? Sim, surprise.